Boa noite a todos. Eu queria agradecer a oportunidade ao presidente Antônio de estar hoje aqui, nessa reunião, nesse seminário, para debater, para trocar ideias sobre o trabalhismo brasileiro, este importante movimento de nosso país que se inicia com Vargas, que teve grandes pensadores como Pasqualini, que nos guiou até hoje, estar na resistência hoje junto ao PDT, nesse caminho dos trabalhadores brasileiros. O trabalhismo, sem dúvida alguma, está impresso na história dos trabalhadores brasileiros. O trabalhismo, muitas vezes, e até hoje, foi muitas vezes taxado de populismo, mas foi ele que deu, sem dúvida alguma, os grandes avanços para os direitos e as conquistas dos trabalhadores brasileiros. É por isso que é uma honra estar hoje aqui na Central, presidente, nessa reunião onde, e com muita similitude, nós vemos alguns movimentos nos dias de hoje, com 45, com 64, que nos preocupa de sobremaneira a condução política que o nosso país está tendo nesse momento e os desdobramentos que isto possa vir a ter quando a irresponsabilidade política, os interesses pessoais, o conservadorismo e todos esses mecanismos e empresas multinacionais estão, de certa forma, conspirando contra a nossa democracia, contra a nossa liberdade e com o direito do avanço dos trabalhadores brasileiros, que tanto suor nos deu após a ditadura e após o golpe de 1964, reconquistar a liberdade, reconquistar o direito de ir e vir, reconquistar aqueles grandes direitos que tem o homem livre impresso na Carta Internacional dos Direitos Humanos. O trabalhismo, sem dúvida, as reformas e as reivindicações dos trabalhadores começam, sem dúvida, já nas primeiras décadas do século passado, e aonde os trabalhadores, após a República, não tinham sequer o direito de reivindicar absolutamente nada e praticamente viviam num período quase de escravatura, como era antes da proclamação da República. Vargas, sem dúvida alguma, é o grande mentor de tudo isso. Vargas nos lega uma missão, após a implantação, em 43, do Ministério do Trabalho. Vargas nos lega o salário mínimo, a CLT, e depois temos Jango, no Ministério do Trabalho, em 1943, quando o Ministério do Trabalho ainda, na época de Segadas Viana, tinha uma missão mais empresarial do que a defesa dos trabalhadores. E essas mesmas forças que hoje se combinam, se arquitetam contra a democracia, já em 1943, quando o ministro João Goulart propõe, que até hoje está incorporado no salário mínimo, ao aumento de 100%, na recuperação dos salários dos trabalhadores que não tiveram no período ainda de Dutra, ele cai. Cai por um conluio na época militar, porque diziam que Jango, a serviço do presidente Vargas, tinha um conluio com Perón para fazer no Brasil uma república sindicalista, quando, na verdade, Jango o que queria era repor os direitos dos trabalhadores. Surge, então, aí o famoso Manifesto dos Coronéis. Coronéis estes que vieram em 64 a serem os generais golpistas, a serem os generais que se aliaram ao empresariado nacional, se aliaram à Fiesp de São Paulo,
para derrubar o governo constitucional ilegítimo do presidente João Goulart, que estava naquele momento em defesa das reformas de base. Reformas de base estas que até hoje nenhum presidente se animou a tocar em vários pontos do que nós precisamos de realmente fazer em nosso país. O presidente falava da remessa de lucros das montadoras para o exterior. Podemos falar na remessa de lucros também da telefonia, que covardemente o governo Fernando Henrique entregou a Embratel, luta de todos os trabalhadores brasileiros e conquista do governo João Goulart, para 4 companhias, toda uma espanhola, a outra italiana, a outra mexicana, que nós temos hoje aqui. As empresas de telefonia, em 5 anos, remeteram para suas matrizes, presidente, mais de 32 bilhões de reais. E nós não temos mais Embratel, nós cedemos a Embratel covardemente. E assim sucede também com as montadoras. Assim sucede quando a crise europeia não consegue viabilizar lucro para a Volkswagen e para as empresas alemãs que lá se encontram, elas precisam do nosso capital que teria que ser investido aqui, produzido pelos operários brasileiros, produzidos pelo suor de nossos trabalhadores. Jango caiu numa das suas reformas, era o controle da remessa de lucros. Jango caiu numa das reformas pela reforma agrária. Uma reforma agrária que foi tildado de comunista. Uma reforma agrária que o México e o próprio Estados Unidos tinham feito 100 anos antes. Uma reforma agrária onde Jango queria dar 1 milhão de títulos de propriedade a novos agricultores para desenvolver o mercado interno, produzir novos tratores, novas geladeiras e um consumo interno mais dirigido para a independência econômica do Brasil, que não podia estar só dependendo dos recursos externos das empresas multinacionais e do capital internacional. Tudo isto nos leva hoje a uma situação muito parecida. Hoje, quando as empresas, a sociedade e os políticos se articulam em defesa da flexibilização da legislação trabalhista, da modernização, falam, nada mais é do que o retrocesso nos direitos dos trabalhadores, como fez a França na MADEF, que é um grande império dirigido pelos capitais franceses. Então, hoje aqui, presidente, para nós, nesse momento, é um momento de alerta. Eu acho que temos que recordar tudo aquilo que esse país já sofreu. Tudo isso que Vargas nos legou. Ou seja, a luta pelo trabalhismo é a luta pelo desenvolvimento do trabalhador brasileiro, pelas suas conquistas, que é aquele que promove o desenvolvimento naquela relação entre capital e trabalho, que não pode ser dirigida pelos lucros e pelos empresários. Diria Jango, já no exílio, que um país realmente desenvolvido não é aquele que se mede pelo produto interno bruto, não é aquele que se mede pelo seu crescimento econômico, não é aquele que se mede pelas suas índices econômicos produzidos para o capital internacional. Um país realmente desenvolvido é aquele onde o índice humano de seus trabalhadores e de sua população é consciente do seu desenvolvimento. E aqui quero fazer uma atenção especial a Nita Freire. Nita, o Paulo Freire foi um dos grandes colaboradores do presidente João Goulart, no sentido de que não adianta, presidente, não adianta nós participarmos e integralizar, elevar a 30% da classe média, por exemplo, anexar mais 30% de nossa população da classe média apenas pelo consumo. Porque vão querer mais consumo
e menos humanidade, menos coletividade, e aí surge a direita através da meritocracia. Que meritocracia é essa que prega atingir os melhores postos, as melhores vagas universitárias, as melhores universidades públicas, através do mérito, quando os nossos trabalhadores, o filho dos nossos operários, não tem as mesmas condições da classe rica e abastada que quer manter os seus privilégios, seja eles como for, inclusive conspirando contra a nacionalidade, contra a nossa Constituição, contra a nossa democracia e contra a nossa liberdade. Então, nesse momento, é de fundamental importância a união daqueles que acreditam na liberdade, na democracia como forma de governo. Nós que vivemos lá no exílio durante muito tempo, olhávamos para o Brasil e víamos que os argumentos usados contra Jango foram pífios. Jango deixa o governo em 1964 com uma dívida externa de 1 bilhão e 800 milhões de dólares. A ditadura, com o Brasil ame ou deixe-o, entregou novamente para a democracia 21 anos depois, o país endividado em mais de 120 bilhões de dólares e um achatamento salarial nunca visto, com uma inflação de mais de 100% ao ano. Então, muito cuidado com aqueles que pregam vulgarmente a queda de um governo democrático, a queda de um governo legítimo. Nós temos a certeza de que lutar vale a pena, mas vale a pena lutar pela liberdade e pela democracia. Dentro da Constituição, foi o que Jango fez. E não lutou pelo seu poder para não derramar o sangue brasileiro entre os seus irmãos que tanto esforço tinham feito para atingir aquelas conquistas que até hoje se fazem necessárias, como as conquistas e as propostas das reformas da estrutura da sociedade brasileira. A reforma bancária, a reforma política que hoje tanto discutimos e que não sai coelho dessa cartola nem desse Congresso. Um Congresso que, raras exceções, é eleito pelo volume de dinheiro das empresas que os financiam. Muito bem. Os nossos parlamentares não mais representam o povo. Em recente pesquisa, presidente, apenas 18% da população brasileira ainda acreditam na veracidade de nossos políticos. Apenas 18%. E é por isso, presidente Lupe, que devemos ampliar o nosso debate. É por isso que devemos ampliar o nosso desenvolvimento através do conhecimento cultural, através de construir uma república realmente nossa, através de termos a certeza de que, uma vez obtidos os nossos benefícios sociais, políticos e emancipatórios, não mais os perdamos por uma conspiração covarde, uma conspiração silenciosa, como a que está acontecendo hoje no nosso país, em torno do PMDB, em alguns setores do PMDB, em alguns setores da extrema-direita que está levantando a cabeça e usando muitas vezes inocentes úteis para derrubar um governo democrático. Quero me despedir, dizer que as lutas de nosso país, Vargas, Jango, Brizola, que defendeu a Constituição em 1961, através do movimento da legalidade. Quando voltamos do exílio, me lembro que Brizola disse: vamos retomar o PTB. Mas não foi possível, porque ainda o sistema ditatorial entregou o PTB para outras mãos. Criou-se o PDT. Nós lutamos e estamos na trincheira. Agora, eu acho, presidente, que nos momentos difíceis
temos que colocar as nossas bandeiras na rua. Exigir não o retrocesso, exigir não o ortodoxismo econômico, exigir sim novos direitos para os trabalhadores brasileiros, novas conquistas para os trabalhadores brasileiros. A Grécia está nos dando um exemplo de como se luta contra a troika europeia que quer subjugar o povo grego e que não conseguiu. Quero me despedir e dizer: lutar vale a pena, lutar pelo Brasil vale a pena, e muito mais pelos direitos dos trabalhadores. São os trabalhadores brasileiros que constroem esse país. O suor de nossos trabalhadores é que vai nos manter na liberdade, na justiça social e na nossa democracia. Obrigado. Muito bem. Difícil, não?